Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente nos nossos corações. Hoje, o tema do nosso Evangelho Online vai ser o proveito comum, mas antes a gente vai estar fazendo uma leitura preparatória do livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. O título é Ilusões. O homem na terra, em grande número, permanece iludido quanto sua própria existência. A vida de muitos assemelha-se a uma dessas noites festivas de carnaval. Luxo, magia, paixões avassaladoras, indivíduos dando vazão às suas tendências do passado, extravasadas nas fantasias de reis, rainhas, príncipes e princesas. Mas, quando os primeiros raios de sol do dia seguinte começam a dissipar as trevas da noite, vem a desilusão. Então é preciso voltar à realidade. Os carnavalescos, alguns contrariados, outros sob efeito de bebida alcoólica, são constrangidos a admitir que tudo não passou de uma noite de ilusões. Queridos irmãos, não faça de sua existência física uma grande noite de ilusões, e não seja o carnavalesco que se deixa absorver pelos vícios, pelas paixões que obscurecem os sentidos. Sabe por quê? Porque o amanhecer do retorno à pátria espiritual forçosamente o convidará a retornar à realidade do dia seguinte. Vamos então, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, na certeza absoluta de que receberemos tudo que viemos buscar nessa noite de hoje. Deus, Pai, na sua infinita bondade, pode estar nos dando neste momento a sabedoria, o discernimento, possa estar clareando os nossos olhos à luz da razão da doutrina espírita, para que gradativamente possamos enxergar os olhos do Pai e gradativamente possamos estar diretamente ligados ao amor e à caridade. Deus, nosso Pai, nos abençoe e proteja, não só hoje, mas em todos os momentos das nossas vidas. Então, meus irmãos, todos aí com a sua aguinha, né? Para poder ser beneficiada, ser tratada, né? E aí a gente tem a certeza absoluta de que essa água é de benefício para todos nós. Então coloquem as aguinhas de vocês aí, para que a espiritualidade possa estar abençoando. A doutrina espírita, ela traz para a gente um proveito comum, a qual não faz distinção de pessoas. Não faz distinção no seguinte sentido. Não precisamos ser letrados, doutorados, catedráticos em física, PhD, em matemática, engenheiro, médico, para compreendermos a doutrina espírita. A doutrina espírita é de proveito comum para todos, desde o mais simples até o mais sábio. E ela traz para a gente um entendimento ímpar. Entendimento esse a qual muitos o obtêm, o conhecem, de uma ponta a outra, mas não o vivenciam. Ser espírita não é falar cada questão do Livro dos Espíritos de cor e salteado se eu não vivencio quase nada que a doutrina espírita me traz. Ser espírita não é ter palavras lindas e maravilhosas, palestras suntuosas, palestras com palavras que denotam um alto teor de qualidade e conhecimento do palestrante. Tanto que Kardec disse: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Ele não fala, espíritas, instruí-vos e depois amai-vos.
Ele diz ao contrário. E é isso que nós temos que entender. Mas também não precisamos sofrer com isso. Não precisamos achar que por isso nós estamos perdidos. Não, nós não estamos perdidos. Nós temos chance ainda. Mas para isso precisamos afastar cada vez mais de nós a ingratidão, a intolerância, o orgulho, a vaidade. Precisamos cada vez mais tirar o nevoeiro que se encontra nos nossos olhos. Por quê? Porque alguns de nós, não são todos, ainda só conseguem enxergar uma pequena faísca, uma pequena centelha do que essa doutrina dos Espíritos maravilhosa pode nos dar. Alguns de nós ainda somos aqueles que a energia elétrica da residência é 220. E aí a gente pega aquelas lâmpadas incandescentes que existiam antigamente, de 110, ao contrário, perdão, a energia elétrica é 110 e aí a gente pega aquelas lâmpadas elétricas de 220 e coloca. E só que é pouco. Aí ela acende aquele filamento fraquinho, fraquinho. Você olha para lá, a lâmpada está fraquinha. Por quê? Porque a lâmpada é de um conhecimento de 220. Mas a pessoa que fornece energia é de 110. E às vezes assim somos nós. A doutrina tem para nós um conhecimento vasto, amplo, e a gente conhece tudo aquilo, mas a gente só aplica só o 110. O 220 a gente ainda não consegue aplicar. Então nós precisamos entender que não basta conhecer a doutrina espírita, tem que vivenciá-la. Nós precisamos entender que a doutrina espírita é feita de sentimento, de humildade, de caridade, de mão na massa, de ação e reação positiva. Vai valer muito mais todo o sentimento existente dentro dos nossos corações, denotados aqueles que estão à nossa volta, do que qualquer palavra, qualquer palestra, qualquer dizer, qualquer coisa que a gente faça, que possa ser lindo e maravilhoso, mas da boca para fora. O nosso olhar sereno, calmo e amoroso em direção ao nosso irmão poderá valer muito mais do que 1000 palavras que a gente possa levar até ele. É para todos, e é para todos de forma que o aproveitamento é comum. Quando veio Jesus nessa terra, ele já veio dessa forma. Ele veio para os simples, ele veio para os pobres e os estropiados. Por quê? Porque ele sabia que os simples, pobres, estropiados e sofridos absorveriam seu conhecimento. Os fariseus, aqueles doutores da lei que estavam dentro das sinagogas, ele sabia que eles não aproveitariam. Mas o conhecimento estava lá para que eles pudessem os utilizar também. Mas o que eles fizeram? Ignoraram, porque eles achavam ser mais poderosos e saber mais do que os outros. Então nós temos que entender, meus irmãos, que quanto mais simples nós formos, que quanto mais nós buscarmos o amor a Cristo, o amor ao próximo, quanto mais nós acreditarmos na doutrina dos Espíritos, acreditarmos em Deus fielmente, termos a certeza absoluta que Deus está por nós e não contra nós, tanto melhor será a nossa vida. Ah, Marcelo, não, espera aí, eu estou fazendo tudo isso, nossa, você tem que ver, eu faço a caridade, eu ajudo as pessoas, eu estou sempre em oração, eu estou sempre procurando estar envolvido em alguma coisa, e a minha vida não muda, eu estou em sofrimento e eu continuo em sofrimento do mesmo jeito.
Eu já entendi, consegui verificar qual é o proveito comum da doutrina? Não. Não consegui ainda, tá, meus irmãos? Não consegui ainda. Ainda não consegui entender que a dor e o sofrimento que avassala a minha alma é o esmeril que a burila. Ah, Marcelo, peraí, não, calma aí, está sendo sadomasoquista, está falando que eu preciso sofrer para poder compreender a doutrina espírita? Não, eu não preciso sofrer. Mas se eu estou sofrendo, eu tenho que aceitar o sofrimento com dignidade. Ciente de que somos imortais. Não morreremos nunca. Viveremos por toda a eternidade. Essa encarnação que nós estamos vivendo é um simples trocar de roupa. Mas, infelizmente, como diz a primeira lição lá, a gente ainda está iludido nas nossas noites carnavalescas, aproveitando o dinheiro, aproveitando os bens materiais, aproveitando o status e a razão para dizer: eu sou o doutor fulano de tal, eu sou o doutor que faz isso, que faz aquilo. Lá na minha casa, eu que mando e desmando. Na minha empresa, eu que sou o poderoso. Na minha família, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, eu sou a autoridade mais importante que lá existe. A autoridade mais importante que aqui um dia existiu. Colocaram na cruz. Bateram, judiaram, massacraram. E mesmo assim ele continuou sereno. E mesmo assim ele disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Realmente, meus irmãos, nós não sabemos o que fazemos. Ainda não. Ainda somos aprendizes de espírita. Temos que lutar muito. Temos que lutar todos os dias contra a nossa vaidade, contra o nosso orgulho, contra a nossa prepotência. De acharmos que quando a gente senta para fazer um trabalho espírita, escreve meia dúzia de palavras, e palavras bonitas e boas, que aquelas palavras são nossas. Não, não são nossas. Somos um intercâmbio, e às vezes falho, de fazermos uma palestra, e as pessoas virem até nós: nossa, que palestra linda e maravilhosa que você fez, que narrativa bonita, você fez tudo tão perfeito. Não somos nós, é a espiritualidade ali do lado, dando suporte, dando apoio, nos auxiliando, intuindo dentro da nossa mente o que deve ser falado, mostrando qual caminho deve ser seguido. Aonde que nós temos que ser espíritas? Dentro do centro espírita? Sim, 1%. 99,9,9, que teria que ser 0,1%, teria que ser lá fora. Na onde, Marcelo? Na escola, no trabalho, dentro do ônibus, dentro do supermercado, na rua, atravessando a faixa de pedestre, com as pessoas que estão à nossa volta, com as pessoas que nos contrariam, com as pessoas que nos imaculam, com as pessoas que nos chateiam, com as pessoas que colocam uma prova, tudo aquilo que nós vivenciamos, inclusive até a nossa própria vida. É lá que nós temos que aplicar a doutrina espírita. É lá que nós temos que mostrar o amor, a bondade e a caridade. Dentro do centro espírita é fácil, muito fácil. Todo mundo sentado, no ar-condicionado, assistindo a palestra, bonitinho, quietinho, todo mundo cheirosinho. Vai quando estiver lá na rua, lá, sendo contrariado, sendo massacrado, os outros empurrando a gente dentro do ônibus cheio, pisando no nosso pé. Um bando de gente fedorenta que voltou no final da tarde do trabalho, que nem lá no trabalho não tomou banho, a gente tá lá naquele meio. Como que a gente tá lá?
orando a Deus, apaziguando o ambiente ou botando lenha na fogueira, mais ainda. E aí, somos espíritas ou somos aprendizes de espíritas? Porque eu me sinto um aprendiz. Porque eu acho que ainda falta muito, mas muito mesmo. Que ainda me pego todos os dias tomando ações as quais denotam 100% a materialidade dentro do meu ser. E um dia eu luto e venço, e um dia eu perco, e um dia eu luto de novo e venço, e outro dia eu perco. E eu posso desanimar, e eu posso desistir? Não, claro que não. E se esse é o único caminho a seguir? Nas contrariedades da vida, eu tenho que me calar, botar o joelhinho no chão e falar obrigado, Senhor, por estar passando por isso. Que é isso aí que vai me fortalecer, engrandecer como pessoa, tirar o orgulho e a vaidade de dentro do meu coração. A Terra não é um parque de diversão. Não viemos aqui para nos divertir. Aqui não é a Disneylândia. Aqui é um planeta de provas e expiações. Mas, Marcelo, você está sendo muito severo. Mas, Marcelo, você está sendo muito pessimista. Não, gente, eu não estou sendo severo e pessimista. Pode-se fazer dessa encarnação algo suave, algo sutil, sublime, bom? Pode, mas sempre será de luta, sempre será de trabalho, sempre será constantemente de evolução, nunca será parado, nunca será voltado só para a materialidade. Precisamos da matéria, mas a matéria tem que ser uma alavanca propulsora para a nossa evolução. A matéria tem que ser algo que há de nos ajudar e não de nos atrapalhar. O que Jesus fala? Se meu olho for motivo de escândalo, que ele seja arrancado. Então, se a matéria for motivo de escândalo na minha vida, que eu venha na pobreza. Na pobreza. Porque eu, na pobreza, eu vou conseguir humilhar alguém? Eu vou conseguir massacrar alguém? Não. O proveito, ele é comum a todos. Só que só alguns absorvem, outros não. Só alguns o compreendem e o vivenciam, outros não. Outros já se acham superiores, outros já se acham capazes. E outros não. Outros se acham humildes, simples. Não se acham nada, mas são tudo. Aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que é rebaixado se elevará. Pensem. Certa feita, a gente fazendo o evangelho no lar, na casa de mamãe, o ano era por volta de 88, 89. A gente fazia o evangelho no lar ao sábado, 20 horas. Só tinha eu e mamãe. Papai era separado de mamãe, os meus irmãos já tudo cuidavam da vida deles. Mas o evangelho no lar lá em casa no sábado às 20 horas, nunca tinha 2 pessoas. Geralmente vinha um amigo, um vizinho, um parente, uma pessoa qualquer, os crentes vinham, enfim, vinha toda qualquer pessoa que quisesse vir na hora do evangelho. Às vezes nem sabia que era o horário do evangelho, mas participava. E certa feita, a dona Maria Mineiro tocou a campainha lá em casa, na hora do evangelho no lar. Faltando 5 minutos. Eu fui atender a campainha, voltei, falei, só um minuto, vou pegar a chave. Voltei para pegar a chave, falei com a mamãe. Mãe, dona Maria Mineira tá aí. Uai, meu filho, faz ela subir, faz ela entrar. Ué, deixa ela entrar, bom que ela participa do evangelho. Mãe, mas ela é católica, rezadeira. Faz ela subir, menino. Deixa ela subir. A mulher já orou você quando criança muitas vezes. Fui lá, abriu o portão. Benção, dona Maria. Deus abençoe, meu filho. Subimos, dona Maria Mineira participou do evangelho com a gente no lar.
E no final ela perguntou se ela poderia fazer a prece final. Tinha mais umas duas pessoas amigas. E Dona Maria Mineira falou assim: então vamos ficar de pé para a gente fazer a prece ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que ser de pé, né? Para poder orar a Ele em respeito, a gente fica de pé. E ficamos de pé, temos as mãos, 5 pessoas de mãos dadas. E a Dona Maria Mineira começou a sua oração. E ela orava da seguinte forma: ela falava, Padre nosso que estais no céu. Ela orava a oração do Pai Nosso. Mas ela não falava Pai Nosso, ela falava Padre nosso que estais nos céus. Mas essa senhora tinha uma força interiorizada, tinha uma força de dentro para fora tão grande, mas tão grande, que as minhas mãos pareciam que estavam pegando fogo, que os meus braços irradiavam um calor intenso e subia pelo corpo, que parecia que eu estava do chão a 1 metro que eu abri os olhos, de tanto medo que eu fiquei. Não são as palavras, meus irmãos, é o sentimento, é o que vai de dentro para fora. É isso que nós temos que entender. Não é religião. Mais vale um católico que trabalhou uma vida inteira em devoção ao próximo, com amor, com carinho, do que o espírita que ficou a vida inteira fazendo palestras lindas e maravilhosas, do que um espírita que virar e falar assim, palestra eu só faço se tiver no mínimo aí 30, 40 pessoas. Menos que isso eu não faço não, porque eu não faço palestra para 2, 3 pessoas. E aí? E o que Jesus falava? Onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei. Mas reunida de que forma? Reunida no amor de Cristo, reunida com o sentimento de Cristo, reunida com amor verdadeiro que há de trazer os bons espíritos a nos auxiliar e nos ajudar. Então, pode ter 50 na palestra, mas se você não tiver com o amor de Cristo no seu coração, não está valendo de nada. E outra, e os desencarnados, não conta não? E muito. Quantos desencarnados são beneficiados com aquilo que a gente faz com amor? Quantos? E aí a gente vai achar que o que vale é as nossas palavras lindas e maravilhosas que proferimos? Hã? O que vai valer mesmo foram aqueles momentos em que nós abraçamos aquelas pessoas tudo sujas no meio da rua, em que nós sorrimos para elas, em que nós as escutamos quando elas queriam contar todos os seus problemas, sem qualquer discriminação. O que vai valer é os momentos em que nós tivemos com os nossos irmãos encarcerados e olhamos olho no olho de cada um deles e deixamos eles contarem as suas histórias verdadeiramente como nós, como aqueles padres confidentes que guardam com extrema aptidão toda e qualquer confissão. O que vai valer é quando nós estivermos na fila do supermercado e vier aquele irmão afoito e enfiar com toda veemência o carrinho na frente do nosso, falando que ele está na nossa frente, cortar fila. E a gente vai tratar com discrição e serenidade. O que vai valer é quando aquele nosso chefe nos humilhar, massacrar, falar na nossa mente que quem manda e desmanda é ele, que a gente simplesmente tem que obedecer calado, porque senão ele coloca a gente no olho da rua e a gente olha para ele com amor, com compaixão, com serenidade, com tranquilidade, sem responder uma palavra sequer. Tivemos agora, na atualidade aí, recente agora, está rodando
nas redes sociais o caso da mulher que estava sentada na janela do avião e a mãe veio, retirou a criança que sentou primeiro no lugar dela e voltou a mulher voltou para o lugar dela, porque é um lugar diferenciado, é um assento comfort, ela pagou até a mais pelo assento. E do nada veio uma outra cidadã lá que não tem nada a ver com o peixe e filmou a mulher e desacatou a mulher e falou um monte para a mulher. E ela serenamente, calmamente, na dela, tranquila, sem dar uma resposta sequer, sem sair do seu eixo de equilíbrio. É isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que nós necessitamos e precisamos nos preparar e preparar os nossos filhos e os nossos pequenos para viver num planeta de provas e expiações. E viver num planeta de provas e expiações não é fazer tudo que o meu filho quer. Não é passar a mão na cabeça. Porque a gente viveu uma vida lá atrás difícil, com os pais da gente eram extremamente severos, e aí a gente se tornou pessoas preparadas para viver a dor e o sofrimento. Ah, não, como que eu vivi uma vida muito sofrida pelo meu pai, agora meu filho eu não faço isso com ele, eu dou tudo para ele, coitadinho. Eu não trago nenhuma dificuldade para ele. Aí quando o mundo lá fora trouxer dificuldades, porque nós estamos num mundo de provas e expiação, não estamos na Disneylândia, nosso filho vai sofrer, e muito. E a gente vai achar que é injusto. A gente vai achar que o mundo é injusto. O mundo não é injusto. O mundo é mais do que justo. O mundo é justíssimo. E eu posso falar uma coisa para cada um de vocês, faltando 4 minutos para terminar. Nesses 4 minutos, eu quero que vocês pensem para com vocês mesmos, com cada um de vocês. Cada um olha para dentro de si e pense nas suas vidas. E eu estou falando, estou pensando na minha também. O que tem de injustiça nas nossas vidas? O que tem de tão ruim nas nossas vidas? Como nós temos vivido elas? O que nos falta? O que mais nós precisamos? O que mais? O que nos falta? O que nós não temos ainda que nós precisamos ter? A tal qual Deus está sendo injusto para conosco. Vamos pensar friamente, calculadamente, cada coisa que nós vivenciamos. Não vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Vamos olhar de fora para dentro. Não é o Marcelo que está avaliando o Marcelo, é o Joaquim que está avaliando o Marcelo. Não são vocês que estão avaliando vocês, é alguém de fora que está avaliando vocês. Oh, meus irmãos, tão quão boa é a nossa vida, não nos falta nada. Nós enxergamos, nós falamos, nós podemos ir e vir, nós temos a luz da razão e da doutrina espírita ao nosso favor e não contra nós. Nós sabemos qual o caminho percorrer. Nós conhecemos a verdade, ela não nos libertou ainda, mas nós conhecemos ela. A nossa vida é boa demais. Então nós só temos que fazer assim, ó. Obrigado, Senhor. Obrigado pela dor e pelo sofrimento. Obrigado pelas mazelas. Obrigado, Senhor, pelo meu chefe chato e enjoado que me perturba. Obrigado, Senhor, pela mãe carrasca que eu tenho ou que eu tive. Obrigado, Senhor, pelo marido exigente que eu tenho. Obrigado, Senhor, pela esposa ciumenta que eu tenho. Obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso, pela vida que eu vivo. Obrigado, Senhor, por todos os livramentos de cada dia. Obrigado, Senhor, estou debaixo dos teus olhos, porque não cai uma folha do céu sem que tu queiras. Obrigado, Senhor, por essa doutrina maravilhosa que traz proveito comum a todos nós, que é simples, singela, de denotação total, a qual atinge desde o mais simples até o mais elevado. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar protegido por Ti. Obrigado, Pai, pelo sol que nos ilumina, pelo ar que nós respiramos, pelo andar, pelo pensar, pelo fazer, pelo existir, porque Tu, se quisesse, Pai, tirasse de nós uma fração de segundos o oxigênio e nos deixasse sem ele, por 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos morreríamos. Mas mesmo após todas as tempestades existentes, Tu és bom, digno e maravilhoso, e no dia seguinte nos traz a bonança.
com um sol lindo que irradia, iluminar e aquecer as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, em tudo dai graças. Vamos encerrar esse momento, agradecidos por tudo que Deus nos deu, cientes do nosso dever e do nosso papel. Lutemos, meus irmãos, lutemos pelo proveito comum que a doutrina espírita nos dá, para que sejamos cada vez mais fortalecidos pelo amor de Cristo. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima. Oremos, confiantes que Deus há de colocar nas nossas águas todo o necessário para cada um de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai Misericordioso, Criador do céu e da terra, obrigado por mais esse momento. Ilumine todos os corações que estejam me assistindo, Pai. O Senhor sabe que eu não sou ninguém diante de Ti. O Senhor sabe das minhas mazelas e das minhas dificuldades. Mas o Senhor sabe, Pai, que eu necessito falar em Teu nome, para que cada palavra que sai da minha boca ecoe no meu coração e me faça ser melhor a cada dia. Então eu lhe suplico encarecidamente. Abençoe os meus, abençoe aqueles que estão à minha volta, abençoe aqueles que me assistem, para que haja paz e harmonia para todos. Fique com Deus, meus irmãos, e até a próxima. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja.